quando eu falo que não tem dúvida que a mudança climática está acontecendo, quando a gente coloca mais responsabilidade no comportamento humano, eu acho que a gente tem que ver isso também como uma fonte de esperança. Se essa mudança climática está acontecendo e seres humanos estão envolvidos nessa mudança, nós também podemos mudar isso para o bem, mudar a trajetória. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e nessa semana estamos fazendo um episódio, um Remember. Tô gravando com o Gabriel Granso, que é professor na California State Polytechnic University, em Pomona, lá nos Estados Unidos. O Gabriel é economista pela Exalc, onde também fez seu mestrado em Economia Aplicada, e PhD em Geografia pela Kansas State University. O Gabriel, meu grande amigo lá de República, ele esteve aqui no episódio número 20, exatamente 6 anos atrás a gente gravava, lá quando você morava lá no Kansas ainda, né, ô Espora? Muito obrigado por você estar aqui com a gente de novo, cara, e seja super bem-vindo novamente ao AgroResenha Podcast, depois de 6 anos. Muito obrigado, uma honra participar aqui e ser convidado novamente. Também sinal que o primeiro episódio não foi tão ruim assim. Ou foi e eu quero refazer, entendeu? Você nunca vai saber. Foi tão ruim que precisa 6 anos pra chamar de volta. Tentar esquecer as coisas ruins, mas tá bom. Cara, 6 anos atrás eu tava lá no Kansas ainda, trabalhando como postdoc, né, fazendo pesquisa, e agora aqui já tem 5 anos que eu tô aqui como professor aqui na Cal Poly, Cal Poly Pomona, né, pra não ficar falando aquele nome gigantesco. Muito bom, cara, e pra você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no AgroResenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí, que esse bate-papo aqui tá muito legal, um remember praticamente. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara, eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o meu amigo Gabriel Granso, vulgo Esporádico. Ô Espora, eu não vou pedir pra você contar a sua história de novo, porque você contou sua história lá em 2020. Em 2020 não, 2018. Episódio 20. Meu Deus do céu, no episódio 20. E cara, muita coisa mudou naquele período pra cá, né? Você tava fazendo seu PhD lá e tal. Agora você é professor numa universidade super conceituada aí nos United States of America, né, velho? Conta um pouquinho aí o que aconteceu nesses últimos 6 anos aí, cara. Legal, cara. Contar um pouco, assim, primeiro, né, agradecer, assim, as oportunidades que eu tive, tanto para vir para cá para fazer o doutorado e depois pessoas aqui que me ajudaram a encontrar, né, conseguir essa posição. Eu fui contratado como professor em 2019, aqui no começo, né, no ano letivo, começa no segundo semestre. Então, eu cheguei aqui na Califórnia em agosto e eu tive um semestre e no semestre seguinte começou a pandemia, né? Foi bem a época do Covid, então pegar a conversão, tipo, aulas todas presenciais, de repente mudou tudo para aula virtual, treinar isso, sabe? Aprender a como fazer aula, como dar aula
através do Zoom e como manter os alunos interessados na sala de aula, interessados em aprender, em fazer as coisas durante a pandemia. Foi uma jornada bem difícil. E agora, mas uma coisa que é bacana aqui, os alunos daqui são sempre muito motivados. A minha universidade é uma universidade politécnica, então é sempre muito focada em como aplicar o conhecimento. Então isso é muito legal, porque daí combina muito com a geografia e a economia. A gente está sempre trazendo dados novos e apresentando como, usando o SIG, você consegue tomar novas decisões, e decisões com melhor informação, com melhor resultados, né? Então, desde então tenho trabalhado bastante com temas relacionados com agricultura. Continuo, né? Parte do que eu fiz no meu doutorado era relacionada à agricultura. Antes era no Brasil, agora estou focando mais aqui na Califórnia, vendo bastante questão da produção de nozes e castanhas e outras frutas assim também. E daí também um pouco de agricultura urbana, já que eu estou aqui perto de Los Angeles e é uma área, né, muito urbanizada, e tem toda essa relação entre como usar o meio ambiente para benefício da população, mas também como cuidar do meio ambiente e tornar o meio ambiente melhor, porque a poluição aqui também é brava. Cara, hoje, antes da gente gravar, eu escutei o episódio número 20 de novo, sabe? E é muito interessante, né? Ver essa evolução. E logo quando você foi pra Califórnia, a gente trocou ideia, né? A gente conversou sobre projetos. Acho que na época eu tava devia estar acho que na Nutripura, se eu não estiver enganado. A gente pensou que tipos de projeto que daria pra fazer. No fim do dia, acabou que a pandemia parou tudo e a gente nunca retomou esse assunto, né? Mas escutando o episódio aqui hoje, cara, uma coisa que achei muito legal, né? Porque assim, eu lembro que quando a gente conversou, a gente conversou sobre o seu doutorado, acho que foi seu doutorado, né? Que foi a mudança do uso da terra no Cerrado brasileiro, a ver com a expansão da cana-de-açúcar no Cerrado e tal, né? E eu lembro que você comentou assim, cara, eu tive que aprender um monte de coisas novas, né? Eu tive que mergulhar no universo que não era o meu, quer dizer, você foi fazer o seu doutorado em geografia, né? Você fez economia, fez um mestrado em economia aplicada também e teve que desenvolver aí algumas habilidades, uma delas foi o SIG. Eu até te perguntei lá, né, o que era o SIG, né, que é o Sistema de Informação Geográfica, se eu não estiver enganado, né, e você teve que aprender tudo isso e hoje você é um cara que ensina isso, né, pra turma aí. Cara, é uma evolução muito legal, né, cara, você perceber que, tipo, hoje o que era um baita de um desafio pra você 6 anos atrás, hoje praticamente é corriqueiro aí dentro da sua rotina, né. Cara, é legal você comentar isso, porque aqui tá começando o semestre, né, de aulas, e eu tô dando uma aula atualmente que é SIG avançado. O que é a fronteira do SIG atualmente? Quais são as novidades, quais são as tecnologias? E eu escrevi justamente isso, né, me apresentando para os alunos, eu coloquei que eu fui aprender SIG pela primeira vez no meu doutorado, então significa que toda a minha bagagem, tudo o que eu sabia antes, eu nunca tinha feito um mapa, não sabia o que era dados geográficos ou espaciais e tal, então aprender isso e atualmente tá sempre buscando qual que é a fronteira do conhecimento, o que eu posso trazer para a sala de aula, o que eu posso trazer para os meus alunos, para eles terem essa experiência, primeiramente, mais cedo, na graduação, e de uma forma que eles não tenham que penar tanto quanto eu tive que aprender na marra, né, dado minha necessidade, assim. E atualmente, então isso é bem legal, cara, e bem legal também tá sempre buscando de novo, a relação entre o que é conhecimento teórico e o que é conhecimento aplicado. Porque aqui, né, a gente sempre busca muito o conhecimento aplicado. Como a gente pode usar o que a gente está aprendendo? E até uma pergunta que eu quero fazer, que vai de encontro com isso, né? Eu lembro que, imagino que você sair dessa condição, né, de ter a sua área de conhecimento ali, economia e tal, ter ido para geografia, abrir os seus horizontes, né? O que de novo você está aprendendo hoje que está tirando você da zona de conforto, cara? Nossa, muita coisa. Não, eu falei, nossa, porque alguns dias atrás eu estava trabalhando, eu estava conversando com outra pessoa também formada aí na Exalc, que também fez um doutorado na economia aplicada. Então, as principais partes a relação da inteligência artificial, como a gente pode usar
usar e desenvolver novas inteligências artificiais que podem ser benéficas para a população. Então, o ponto principal, assim, é sair um pouco do uso dessas tecnologias que são desenvolvidas só por empresas para empresas, para usar essa tecnologia entre, agora, ajudar a população. Então, a gente tem um projeto chamado AI for Social Good, que seria, né, traduzido a inteligência artificial para o bem comum, e a ideia é treinar os alunos para que eles saibam o que é a inteligência artificial, saibam desenvolver novas aplicações e que também eles usem isso para o bem comum. Então, não só pensando em qual que é o meu próximo negócio que eu posso fazer usando a inteligência artificial, mas pensar como eu posso usar a inteligência artificial para o benefício da minha comunidade, como eu posso usar isso para um desenvolvimento sustentável. Então, é muito interessante ver, a gente tem um webinar que a gente gravou o ano passado, com os alunos mostrando como eles desenvolveram aqueles chatbots, aquele íconezinho que aparece em todo o site de compra, tipo, fale com a gente, né? Que é sempre irritante, porque você sabe que você não está falando com um ser humano, mas aí foi interessante ver eles usando isso, por exemplo, para criar que era para uma cidade aqui da região, e eles pensaram, se alguém está se mudando para essa região, para essa cidade, como ele aprende sobre o que a cidade oferece, quais são as áreas que são mais poluídas, quais são os benefícios, como a cidade opera. E daí eles criaram esse chatbot, onde a pessoa entra lá e pergunta, eu tenho asma, qual que é o melhor lugar para morar nessa cidade? E o chatbot vai mostrar, tipo, olha, tal região aqui tem muita poluição, passa muito carro, passa muito caminhão, então você deveria, né, vai indicando outras áreas. Então esse está sendo o principal projeto, aprender como usar inteligência artificial no SIG, daí também como uma parte já mais na geografia, mais no SIG, que é combinar dados de satélite com dados de drones para fazer análise da produção agrícola. Então, esses são os dois pontos, assim, e daí esse da produção agrícola é interessante porque a gente tem esse grupo aqui de professores na universidade. Tem professor da engenharia, professor da ciência da computação, professor da geografia, né, aqui, e professor da agronomia, onde a gente trabalha junto, treina novos alunos, educa eles e ensina eles todo o processo da pesquisa e também todo o processo de como fazer aquele conhecimento chegar no produtor, para não ficar só dentro da academia. Cara, é muito louco isso, né? Porque, assim, você vê como vão mudando as coisas. Você deu esse exemplo, né? Pô, eu tenho asma, onde que é melhor morar, né? Pô, hoje a gente faz um baita de um estudo fudido de zoneamento climático para agricultura, né, cara? A hora que esse negócio começar a rodar e a gente tiver muitas informações também, isso pode ajudar muito, né? A atualizar com mais rapidez esses zoneamentos, enfim, uma série de coisas que hoje pra gente é um negócio, é um estudo super demorado, daqui a pouco vai ser super corriqueiro, né, cara? Não sei se você tem essa mesma visão, mas tem muitas aplicações que isso pode trazer de benefício pro agro de uma maneira geral, né, cara? Com certeza, cara. Até mesmo um modelo atual que tava escutando aqui, em uma aula que eu dou sobre mudança climática, um modelo de previsão climático é enorme, você precisa de muitos recursos para rodar aquilo, né? Por isso que daí você tem presença do governo e tal, né? As agências meteorológicas, mas ao mesmo tempo agora com a inteligência artificial, a nova do Google mostrou que eles conseguem ter a mesma qualidade na previsão para curtos períodos de tempo, para os próximos 5 dias, próximos 7 dias, e já tem um modelo que você pode rodar um computador de casa, sabe? Você não precisa mais. Daí tem toda uma outra discussão sobre, quando a gente pensa em mudança climática, no zoneamento climático, por exemplo, é sempre muito pensando nas condições anteriores e imaginando que vai continuar para o futuro. Mas esse é o grande lance da mudança climática. A gente não tem certeza se no futuro vai continuar a mesma trajetória que era no passado. Então, quanto mais dessas tecnologias a gente puder incorporar, validar que elas são seguras, que elas são úteis, é um benefício para o produtor, é um benefício para o agro, no sentido onde você não depende, onde você não faz todo o seu investimento pensando que o clima vai ser o mesmo que era 20 anos atrás, sendo que o clima está mudando a cada 15, 20 anos, e você precisa ter indicações de para onde você está indo, né? Dependendo da lavoura, principalmente. Então, eu trabalho bastante com produção que é de longo prazo. Então, um dos trabalhos que eu fiz atualmente, a gente olhou a produção de vinhos, que é estabelecer uma
um vinhedo, fazer... Tá muito americaninho, hein, meu? Pelo amor de Deus. É difícil. Essas palavras difíceis no português. Mas e daí, né, tipo, quantos anos você precisa, sabe? Quantas safras você teria? Qual seria o retorno? E daí, a mudança climática pode tanto afetar ao ponto da planta não produzir mais, ou afetar a qualidade do seu produto. E você perder a característica que você tinha, né? Se você pensar em vinhos, ou café, ou chás, que você precisa de certas condições climáticas para produzir o item que você esperava. Então é muito importante fazer essa integração do conhecimento agrícola, o conhecimento meteorológico, com o conhecimento da geografia, do SIG, do social também, né? Entender quem está produzindo, quais são os métodos de produção. Então tem muitas coisas para continuar estudando e continuar levando essa informação, trazendo essa informação de volta para quem precisa. Sim, porque a gente precisa informar decisões, né? Não só informar a academia. Sim, sem dúvida, cara. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimore o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Beleza, você tá aprendendo muitas coisas novas aí, né? Inteligência artificial, enfim, uma série de coisas, cara. Mas conta um pouquinho do seu trampo, velho. Como é que é no dia a dia aí? Você é coordenador de um programa interdisciplinar aí, né? Que vocês especializam alunos em SIG, né? Toca um laboratório também. Conta um pouco da sua estrutura, o que vocês fazem aí, velho. Como eu falei, né, a Cal Poly Pomona é uma universidade focada politécnica, então é focada em aplicações do conhecimento. E um dos programas que a gente tem é essa especialização, né, interdisciplinar em SIG. É interdisciplinar porque nós temos aulas em quase todos os colégios da universidade. Então, pessoas de qualquer que está recebendo a graduação em qualquer curso pode se inscrever e daí faz alguns cursos básicos, o ciclo básico em SIG, e daí pode pegar matérias que são relacionadas a esse tópico. Então, a minha função ali é ser o coordenador. Então, quando algum aluno quer começar a se especializar, ele conversa comigo, a gente apresenta qual que é o caminho, né, quais são os cursos que ele pode fazer, como esse aluno vai se enquadrar e qual que é o benefício para ele fazer, né? Então, foi interessante conversar, por exemplo, é fácil conversar com alguém, talvez da engenharia civil, que ele já tem um pouco de conhecimento sobre isso, mas também é interessante ter uma aluna das ciências políticas, e essa aluna está indo super bem em uma outra área, mas ela entendeu que para estudar mudanças climáticas, que é um tópico que é importante para ela, ela queria usar o SIG. Então, ela veio atrás e está fazendo o seu programa, né? Vendo essa questão de ter mais conhecimento aplicado, eu sempre tive essa vontade de trabalhar com os alunos, né? Pela Exalc, a gente tem muita oportunidade de estágio, trabalhando com um professor, participando de pesquisa. Isso sempre foi algo que eu sempre achei muito importante, sabe? Desde o meu segundo semestre na graduação, eu estava fazendo um estágio científico, tentando ganhar uma bolsa, né? Aumentar um pouco nosso dinheiro ali, mas também
você aprende mais, você aprende de uma forma diferente quando você está participando de um projeto, quando você tem um grupo ali ativo. E daí eu vi que na minha universidade, aqui quando eu cheguei, não tinha nenhum grupo na área de geografia e não tinha nenhum grupo na área de interação entre meio ambiente e a sociedade. E daí eu criei esse laboratório onde eu pego os alunos da graduação que eles fazem uma aula comigo, de INSIG. Se eles, né, mostrarem um interesse, um bom conhecimento e tal, a gente recruta esses alunos para participarem desse laboratório. Atualmente eu tenho 7 alunos trabalhando comigo e daí esses alunos trabalham tanto num projeto, por exemplo, num projeto do SDA que eu tenho, do Departamento de Agricultura aqui. Então eles estão me ajudando a trabalhar com as imagens de satélite, trabalhar com os dados climáticos, eles fazem todo o processo de análise dos dados, começam a rodar os modelos, depois a gente discute os resultados e tal. Ano passado a gente teve uma publicação onde eu publiquei um artigo com 5 alunos da graduação, então eles foram coautores, né? Então significa que eles atingiram um nível de conhecimento e de contribuição para aquela pesquisa que eles já estão prontos para gerar novos conhecimentos, para serem, quando eles forem contratados, quando eles se formarem, eles não vão ser só aquela pessoa que vai simplesmente fazer o mínimo, né? Ele vai conseguir ter um senso crítico para desenvolver novos conhecimentos, desenvolver novos processos. Daí nesse laboratório, então, é onde a gente foca bastante nas novas tecnologias do SIG e em como esses alunos podem treinar novas técnicas e desenvolver novas aptidões que na sala de aula, às vezes, a gente não tem tempo para focar em uma coisa específica, né? A gente tem que apresentar várias técnicas, mas é bem legal ter a oportunidade agora de estar sempre fui muito beneficiado dos meus mentores que eu tive tanto na Exalc quanto na Kansas State, e agora é legal estar no outro lado, né, sendo quem está dando essa oportunidade para os alunos. E tem oportunidades assim para alunos estrangeiros, por exemplo, o brasileiro, tô escutando o podcast aqui, gostei do papo aí do Gabriel, posso mandar um e-mail, conversar, como é que é, tem alguma oportunidade, eu queria fazer isso, aquilo, outro, é possível, cara? É possível sim. A universidade tem um programa para alunos internacionais. Então, alunos de graduação, que às vezes está precisando fazer um estágio de graduação, né? E daí a gente pode entrar em contato e tentar ver como fazer. Também alunos de pós-graduação que sejam interessados nessa combinação entre economia, geografia, mudanças climáticas, podem entrar em contato também. A gente pode conversar tanto a oportunidade de virem para cá para ficarem alguns meses aqui, ou até mesmo, né, só trocar uns conhecimentos aí, passar alguns livros, alguns bancos de dados que funcionam. O caminho para um aluno de graduação para se matricular aqui na Cal Poly Pomona, tem 2 caminhos, né? Primeiro é se essa pessoa está vindo realmente para fazer o curso aqui, daí tem que entrar em contato com o nosso Office de International Studies, que é a seção de alunos internacionais. Mas se é um aluno que está vindo para fazer pesquisa, onde o crédito vai contar só para a Universidade do Brasil, aí é um caminho diferente, onde ele pode entrar em contato comigo. Primeiro, a gente começa essa conversa e vê qual é o caminho mais fácil para ele vir para cá. E daí a universidade daria, né, os documentos para essa pessoa ir atrás do visto dela e conseguir, né, a permissão para vir para cá. Esse é o grande empecilho, seria o visto, né? Sim. E depois o curso, claro, mas... Não, bom demais, cara. Eu perguntei porque, assim, sempre tem oportunidade, né, cara? Então, quem estiver ouvindo aí e quiser trocar uma ideia, eu acho que é isso aí. Mas você falou ali atrás que vocês tocam aí alguns projetos, né? Acho que pelo menos tem 2 grandes projetos que são até a base do trabalho que você comentou com inteligência artificial e o outro a parte de mudanças climáticas. Vou fazer uma pergunta indiscreta, hein, cara? Você acredita em mudanças climáticas, Gabriel Grança?
Colocar você na berlinda aí, cara. Claro, cara, eu acho que a resposta mais polêmica seria assim, não, eu não acredito, porque ela já acontece, sabe? Não tem questão de acreditar. Não tem. Não é mais você acredita, sabe? É igual você falar, você acredita em oxigênio? Sabe? Isso não é mais uma pergunta, assim. Com certeza, mudança climática acontece e é causada, sim, pelo fator antropogênico, pelo fator dos seres humanos, da forma como nós usamos os recursos naturais. Se a gente pensar, né, eu ia falar fóssil fuel, né, gasolina, né, dos derivados de petróleo, tudo esses, a gente sabe que a gente conhece todo o procedimento, todo o processo físico e químico que isso acarreta. Então, a mudança climática é real, está acontecendo. Nós temos a ciência para entender quais são os mecanismos que estão promovendo essa mudança climática e também temos os dados e os modelos para tentar estimar como o clima vai ser. A grande questão é que é um sistema muito complexo. Então, a gente não tem um modelo único que vai falar para a gente, olha, daqui a 20 anos o clima vai estar X. Ou daqui a 20 anos nós vamos ter uma geada que vai acontecer sim, assado. Fiz essa brincadeira com você, né? Porque isso é um negócio que sempre surge, né? E vocês são na ponta da pesquisa aí e, obviamente, sem dúvida, vocês estão trabalhando muito em cima dessas questões, né? Eu não tenho base científica para falar, né? Eu acredito que as mudanças climáticas estão acontecendo, né? A gente vê e tal. Só que eu tenho muitas ressalvas em dizer que elas são causadas pelo ser humano, cara. Nós temos uma bola de fogo do caralho aqui na frente nossa. A gente anda no universo aí a algumas velocidades, né? Né? Então, assim, eu tenho muitas ressalvas, sabe? Assim, eu não consigo acreditar 100%, sabe? Que somos nós que fazemos isso aí, entendeu? Óbvio, tem estudo, não tô tirando o brilho dos estudos que são feitos, né? Mas existe esse contraponto também, né, cara? Como que você enxerga essas questões assim, velho? Então, cara, isso é muito importante, né? Eu acho que o ponto que você está fazendo é muito válido. Quando eu falo que não tem dúvida que a mudança climática está acontecendo, é porque, né, como você disse, mudanças climáticas estão acontecendo. Quando a gente coloca mais responsabilidade no comportamento humano, eu acho que a gente tem que ver isso também como uma fonte de esperança, uma fonte de que se essa mudança climática está acontecendo e seres humanos estão envolvidos nessa mudança, nós também podemos mudar isso para o bem, mudar a trajetória. A questão, por exemplo, do Sol, cara, é um ponto que, né, quando eu dou essa aula aqui, é muito importante falar, a única fonte de energia que nós temos na Terra é o Sol, tá? Tudo que acontece aqui é causado pela energia solar. Mas o que é interessante daí, por exemplo, tem outros estudos que mostram que não é só isso. Se o sistema climático continuasse como era anteriormente, sem a presença dos seres humanos, nós iríamos ver alguns sinais que eles já mudaram. Então, por exemplo, um sinal que é sempre muito interessante, quando eu falo isso, gera um questionamento, os alunos ficam... Você consegue ver aquelas caras de, tipo, peraí, mas como que isso é possível, né? A questão é, por exemplo, você imagina que a temperatura... A gente fala em mudança climática, que a Terra está ficando mais quente. E daí a questão é, você imagina que a temperatura está subindo mais durante o dia ou durante a noite? Quando que a gente está marcando uma temperatura mais alta, mais fora do comum? E o que é surpreendente é que é durante a noite, não é durante o dia. Então, se o Sol fosse o principal causador da mudança climática, à noite, quando o Sol não está presente, a gente esperaria que não tivesse um aquecimento tão forte quanto está tendo. E daí isso mostra que são outros processos que estão acontecendo, que estão impedindo esse calor de se dissipar. E daí, para entender esses outros sistemas, esses outros processos, é que daí começa a vir a relação com os seres humanos. Não é tão direta quanto a questão do Sol. Mas eu acho que é muito importante, né, ter essa posição como você teve. Tipo, a gente consegue entender que a mudança climática está acontecendo. Talvez falar que é só o ser humano não é bem o ponto, não é falar que foi o ser humano que causou, mas é falar que nós temos um papel importante nessa mudança, que nós podemos ter um papel importante em como lidar com essa mudança. A gente não precisa simplesmente falar, tá acontecendo, então eu vou continuar fazendo o que eu já faço. Se tá acontecendo, o que eu posso fazer diferente para tentar ter um resultado diferente aqui? Não, legal. É que toda vez que surge esse assunto, né, cara, parece assim, não, os caras estão falando isso aí, tem que colocar medo na turma, né?
A turma tem que ficar com medo e tal. E aí sempre remonta à época de Thomas Malthus lá, né? Que falava que a população ia entrar em extinção porque não tinha comida suficiente para abastecer o nível de crescimento exponencial que tinha, né? Só que ele não contava com os desenvolvimentos tecnológicos. Eu acho que, assim, é interessante você colocar isso porque daqui a pouco um sistema como a gente tem aqui de produção agrícola pode ser, muitas vezes, uma alternativa, né, para uma agricultura mais regenerativa, uma agricultura mais sustentável, igual a gente já faz, né? Um próprio manejo de pastagem bem feito, um sistema de plantio direto. Então é interessante, cara, esse ponto, assim, e assim, óbvio, né? Eu tô colocando aqui meu ponto de vista do leigo idiota, né? Mas você sabe que isso é um questionamento que surge sempre, né, velho? Não, e eu acho que é um questionamento super válido, e é muito importante também ver as alternativas que nós já sabemos, que nós já fazemos. Então tem muita coisa que não é levada em consideração, ou também pensar, tipo, quais são as tecnologias que já existem no mundo que podem ser usadas para adaptar melhor. Então, né, a tecnologia brasileira na produção agrícola poderia ser aplicada em outros países e teria um resultado bacana, sabe? Pode ter uma consequência para a mudança climática diferente do que eles reproduzirem o padrão de produção americana, o padrão, a forma de produção chinesa ou outras tecnologias, outros pacotes tecnológicos. Claro. E é sempre importante pensar, tipo, no que nós estamos, para onde nós estamos indo, né? Qual que é o principal objetivo? Se a questão é só fazer um lucro no curto prazo, a gente não vai ter preocupação com mudança climática. Agora, se a preocupação é fazer uma agricultura que você vai deixar um mundo melhor para a próxima geração, aí a gente começa a pensar em outras tecnologias também, né? E eu acho que quem trabalha com o agro também tem uma preocupação grande, porque ele entende que a gente precisa do meio ambiente para a produção agrícola. O agro não acontece fora da terra, ele não acontece fora do ambiente. Você não está fazendo produção... apesar de... eu falo isso, mas aqui em Los Angeles tem uma agricultura vertical, tal, não sei o quê. Mas a principal parte da agricultura é feita, né? Então a gente precisa ter esse pensamento de longo prazo, de como as nossas práticas podem ser adaptadas e adequadas a esses novos cenários. E eu Espora, pro futuro, cara, assim, eu sei que fazendo um exercício de futurologia aqui, tá, velho? Mas, bom, você tá estudando aí inteligência artificial, todas essas paradas, impacto de mudança climática usando satélite, drone, né? Tem um monte de coisa acontecendo aí, cara. O que você tá vendo pro futuro aí? Quais são as pesquisas? Qual que é o direcionamento que o pessoal tem dado para essa questão? O que você pode trazer pra gente aí de visão de futuro dessa questão aí toda, velho? Cara, eu acho que um caminho que tem ido bastante, assim, que tem visto bastante atenção é como usar a inteligência artificial de uma forma que nós possamos trazer novos dados para essa inteligência artificial trabalhar com esses novos dados, mas também que nós possamos confiar nos resultados que vão vir quando essa inteligência artificial trabalhar nesses dados. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você colocar, né, os dados sobre mudança climática lá, como a gente pode saber os procedimentos que essa inteligência artificial está usando para te dar o resultado? Então, pensando em um longo prazo, era um produtor agrícola falar, olha, isso aqui, se foram as minhas últimas 7 safras, eu quero agora maximizar meu retorno nos próximos 5 anos, para depois de 10 anos eu ter, sei lá, um outro objetivo. E daí ter um sistema que indicaria para ele, olha, para esse produtor, quais seriam as lavouras, quais são, né, o manejo e tal, e informar essas práticas. Ou pensando na área urbana aqui, uma questão é a questão do lixo. Como a gente trata lixo, como a gente recicla, como a gente... qual destinação dá, né? Principalmente aqui nos Estados Unidos, a questão da reciclagem é muito fraca ainda. Nós não temos um bom serviço de reciclagem aqui em Los Angeles, por exemplo. Então, tem sempre essa preocupação, como trabalhar essa questão para que a população possa, né, cuidar melhor desse lixo, ter um melhor resultado. Então, a questão é combinar o mundo real com esse mundo da inteligência artificial, onde os dados sejam tratados de uma forma segura, de uma forma que respeite a privacidade das pessoas e que os resultados sejam informativos, sejam úteis. Porque é super legal ter um chat GPT onde você pode ir lá e ficar
conversando, trocando ideia, mas que você não sabe o que aquilo está fazendo, você não pode confiar nos resultados, porque o software também é criado para que você continue usando. Então ele quer que você continue voltando lá. Então se ele te der uma resposta e falar assim, não, isso está errado, ele vai mudar a resposta. E independente se aquela resposta estava certa para começar ou não. Então eu acho que no futuro vai ser mais essa questão, como combinar o mundo real com esse mundo virtual da inteligência artificial, com mais dados digitais, né, que a gente coleta o tempo todo com o nosso smartphone, com a internet, e que esses dados podem ser usados para tentar recriar o mundo real. Então, tem cada vez mais essa interligação entre o que é real e o que é o virtual. Um está informando o outro. E é importante que a gente pense nisso para que informe nossas decisões da melhor maneira possível, não que a gente seja simplesmente guiado pelo desejo capitalista que seria dessas empresas que estão desenvolvendo a inteligência artificial, mas também que a gente possa usar isso para o bem da humanidade, o bem das nossas comunidades. Bom demais, seu Gabriel Granso, doutor esporádico. Muito obrigado, cara, por você estar aqui com a gente. Já pode virar político, hein, meu? Tá falando bonito, hein, cara? Ai, cara, é muito bom. Nossa, eu respondi, mas eu acho que não respondi, mas eu respondi. Spora, muito obrigado, cara, por você ter participado aqui de novo, depois de 6 anos, cara, no podcast. Muito bacana ver essa evolução aí também, pra onde os seus estudos foram caminhando, né? Ver que tem aspectos importantes sendo estudados aí, né, e trazer pra turma aqui também, né, ver que tem coisas desse universo da inteligência artificial e tal que estão se aplicando aí. Imagina, no futuro, né, fazer uma perguntinha dessa e ter um monte de resposta. Os agrônomos chegam a pira. Muito obrigado, cara, parabéns aí pelo seu trabalho, velho. Valeu, cara. Eu acho que a diferença é que daí o inteligência artificial não vai dar a resposta clássica, né, não vai ter a resposta do depende. Depende. Esse é bom, esse não. Depende. Mas, cara, não, prazerzão tá aí de volta, gravando com você e tendo essa conversa. Se quiser chamar de novo, a gente estamos à disposição. E também aí, deixa o meu contato, né, no... Sim. Fala aí, como é que quem tá escutando a gente agora pode acompanhar seu trabalho, então, velho? Não, eu ia falar, se quiser colocar o meu e-mail, né, é G de Gabriel, e daí meu sobrenome, só que sem o cedilha, né? Então fica GGRANCO, e daí @cpp de Cal Poly Pomona.edu. Ou pode, né, ir no site da Cal Poly Pomona e procura pelo meu nome lá, também vai aparecer. E nas redes sociais aí, LinkedIn, essas coisas? Também tá no LinkedIn, mesmo nome, só não tem C cedilha. Já tirou, né? Já incorporou o granco, é mais fácil. Cara, é mais fácil. Teve tanto documento aqui pra tirar e que manter o cedilha aqui não valeria o esforço. Não. Minha família tá até mudando o nome, cara, pela outras questões pra cidadania italiana, tá indo atrás, aí deveria ser um Z em vez de um C cedilha. Então, nossa senhora. Eu não sei qual que é o meu sobrenome, cara. Granzo. Era pra ser Granzo. Aí... Eu tenho que fazer a mãozinha quando eu falo. A mãozinha de porpetone. Ô, Spora, quando você veio em 2018, não tínhamos o glorioso quiz, cara. Vamos nessa? Vamos nessa. Então, vamos lá. Qual que é o quiz? Eu nem tava sabendo, cara. Mas agora você vai saber. Você não me falou. Foda-se. Quiz. Gabriel Granço, seguinte, não tem pegadinha. Eu vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Gabriel Granço, qual que é a sua música antiga predileta, cara? A minha música antiga predileta é cantada pelo meu amigo Prudence. Evidências. Evidências, você tá maluco. Quantas pingas nós já tomamos junto com essa porra dessa música. Rapaz do céu. Nossa. E, cara, conta aí pra gente qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, velho. Bom, eu vou falar o Japão. Eu visitei ano passado, mas a cidade de Kyoto é muito legal. Achei impressionante lá. E conta aí, Gabriel Esporádico, qual que é a sua especialidade na cozinha? Desenvolveu alguma ao longo desses anos no United States of America, velho?
Rapaz, velho. Ou você tá só assim encostando na Sara? Não. A Sara é excelente, mas eu aprendi a fazer algumas coisas. Ontem eu fiz a minha primeira lasanha da minha vida, então, tipo, tô melhorando. Tá bom, tá melhorando. Melhorou bem, tá louco. Tô melhorando. Antes você fritava uma água como ninguém, né? Nossa, rapaz do céu. Nem ovo cozido eu sabia fazer. Ai, meu Cristo. Frito, então, era desafiador. Cara, e indica um livro aí, cara, que de alguma maneira contribuiu pra sua carreira, pra sua vida, que você pode compartilhar com a gente. Um livro bem bacana é o chamado The Achievement Habit. E é de um professor de Stanford, um professor da escola de design. E ele discute diversas técnicas para você lidar durante o dia a dia, para manter uma postura produtiva, positiva, onde você encare os desafios como uma forma de crescimento do que uma forma de deixar se abater. Então é bem interessante. Sim. Eu não sei se tem uma versão em português desse livro. Muita gente procura isso aí, mas não tem problema. Deixa a turma procurar. É bem legal esse livro. Achievement Habit. Legal. E, cara, agora uma mais filosófica. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, meu cara? Eu falaria pra ele continuar investindo em educação, que é o melhor investimento que ele podia fazer. E também não se estressar em ser sempre o melhor. E se estressar em sempre fazer o seu melhor. Porque se você quiser ser sempre o melhor, você vai estar olhando pro padrão dos outros, ou que os outros esperam. E isso, você nunca sabe isso. Então é melhor focar em fazer o seu melhor e vai dar tudo certo. Muito bom, seu Gabriel Granso. Muito obrigado, cara, por você ter participado aqui. Pra você que ouviu essa minha resenha aqui com o Gabriel, tenho certeza que você viu o valor em tudo que a gente conversou aqui. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai ser beneficiado desse conteúdo. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo aqui. Então assine o AgroResenha em qualquer agregador de podcasts, no Apple Podcasts, Spotify, Deezer, qualquer um desses aí a gente tá por lá. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e o X, o antigo Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Escreva para contato@agroresenha.com.br para você mandar sugestões de entrevistados, mandar um oi pra gente adora receber ois. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só colar em redeagrocast.com.br. Muito bom, seu Gabriel Granso. Uma coisa que não mudou nos últimos 6 anos foi a frase de muita sabedoria que a gente fala ao final de todos os nossos episódios, que é o seguinte, cara: se chover não precisa molhar a horta aí não, tá bom? Põe nos seus modelos de mudança climática aí. Fechou, cara, com certeza. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do AgroResenha e a edição do Senhor A.